Oi, turma! Olha a tia Leidiane agora voltando com a correção de matemática para nós fazermos e realizarmos a correção de matemática. Vamos verificar se vocês acertaram, se vocês conseguiram fazer a interpretação dos gráficos direitinho, se vocês fizeram as continhas como era para ter sido feita, tá certo? Vamos lá. Na primeira questão, tá falando assim, ó. O gráfico abaixo apresenta dados da evolução dos casos confirmados na cidade de Morrinho, Ceará, entre os dias 22 a 25 de junho de 2020. Aí a gente observa os casos confirmados de Covid-19 em Morrinhos, certo? Tem lá a data do dia 22/6, 266. Do dia 22, que está sendo representado pela corzinha azul, né? 266. Do dia 23/6, 273 casos. Do dia 24/6, está representado pela corzinha cinza, 274. E a corzinha amarela, 291. Se vocês observam, tá passando um pouquinho, não é? E eu observo que se eu for pela linha, né, passa um pouquinho, mas já no gráfico ele já está dando o número exato, não é? Aí a perguntinha é: segundo o gráfico acima, em qual dia podemos observar o maior número de contaminados por Covid-19 e o menor dia? Essa tá muito simples e fácil. Se eu observar aí, o maior dia de número de contaminados, né, confirmados, foi no dia 25/6, com 291 casos, ok? E o menor dia, se nós observarmos aí, o menor dia vai ser no dia 22/6, com 266 casos confirmados, ok? Vamos agora para o item B. Quantos casos confirmados do dia 25 a mais em relação do dia 22? Então, nessa questão aí, quer saber a diferença dos casos confirmados do dia 22 para o dia 25. Se eu observar, do dia 22, foram quantos casos confirmados? Foram 266. Já no dia 25, foram 291. Qual é a diferença aí de 266 para 291? Qual é a continha que eu utilizo para me fazer a diferença? Uma continha de menos, né? Vamos lá resolucionar para nós sabermos. Então, turminha, se nós observarmos, no item B da primeira, estava pedindo quantos casos do dia 25 a mais em relação ao dia 22, ou seja, quer saber a diferença dos casos do dia 22 para o dia 25, ou seja, uma continha de menos, né? Já está armado, número abaixo de número, maior em cima e o menor embaixo. Vamos lá resolucionar. Pronto, se vocês observar, a continha ela já está resolucionada, nós iremos apenas conferir. Eu posso tirar 6? Não, peço do número 1, fiquei com o número 11. 11 eu tirei 6, 5. 1 que eu pedi emprestado desce pra cá, somo. 6 mais 1, 7. 9 eu posso tirar 7? Posso, porque o 9 é maior do que o 7. 9 eu tirei 7, 2. Pedi emprestado aqui no 9? Não. Vou descer pra cá? Não pedi emprestado. 2 eu tirei 2? Nada. Então, a diferença de casos do dia 22 para o dia 25 são de 25 casos, né? Então, turma, eu observo que a diferença do dia 22 para o dia 25 foram de 25 casos, não é? Vamos agora para o item C, que estava falando assim, ó. De acordo com o gráfico acima, do dia 24 para o dia 25, qual foi o aumento do número de casos confirmados? Eu vou observar a data do dia 24 para o dia 25. Quanto foi que aumentou? Se eu estou na data do dia 24, que está apresentando aí 274
274 casos. E se eu for para a data do dia 25, que está apresentando 221, quanto foi o aumento? Quanto é que falta para chegar, então? Aí também vai ser uma continha de menos, não é? Vamos lá saber quanto foi o aumento? No item B, como vocês estão vendo, quer saber o aumento do dia 24 para o dia 25. Quanto foi o aumento? Então, eu sei que eu também vou realizar uma continha de menos para me saber de quanto foi o aumento. Então, a continha ela já está armada, número maior em cima, número menor embaixo. E agora só resolucionar. Agora, nós só iremos conferir. Eu posso tirar 4? Não. Peço ajuda do número 1. Fiquei com qual número? 11. 11 eu tirei 4, 7. Pedi emprestado, pedi. Desço pra cá. 7 mais 1, 8. 9 eu posso tirar 8? Pode, porque o 9 é maior do que o 8. 9 eu tirei 8, 1. Pedi emprestado aqui no 9? Não, então não precisa descer. 2 eu tirei 2, nada. Então, teve um aumento do dia 24 para o dia 25 de 17 casos. Então, turminha, o aumento foram de 17 casos, não é? Vamos agora para o item D, que estava falando assim, ó. De acordo com os dados do gráfico, quanto foi o aumento de casos confirmados do dia 22 para o dia 23? Agora, nós iremos para o dia 22, que foi 266, e para o dia 23, que foi 273. Quanto foi esse aumento aí? A mesma continha do item anterior, tá perguntando o aumento. Quanto é que falta para chegar? 266 para 273. Vamos lá resolucionar? No item D também está pedindo o aumento do dia 22 para o dia 23. Quanto foi o aumento? Quanto aumentou do dia 22 para o dia 23? Então, eu sei também que vai ser uma continha de menos 273 menos 266. Vamos observar que o número maior ele sempre vai estar em cima. Vamos lá. Então, nós só iremos conferir. 3 eu posso tirar 6? Não, porque o 3 ele é menor. Então, pedi a ajuda do número 1, fiquei com qual número? 13. 13 eu tirei 6, fiquei com quanto? 7. Pedi emprestado, pedi, desce pra cá. 6 mais 1, 7. 7 eu posso tirar 7? Posso. 7 eu tirei 7, nada. 2 eu posso tirar 2? Posso. 2 eu tirei 2, nada. Então, o aumento foi de apenas 7 casos. Então, turminha, eu observo que o aumento foi de 7 casos, não é? Agora, vamos para questão 2, que está falando assim, ó. O gráfico abaixo apresenta o resultado de dados confirmados em Covid-19 na cidade de Morrinhos durante o mês de junho, disponível na plataforma do IntegraSUS. Os dados estão organizados em sexo e faixa etária. Observe e responda, ou seja, a tia Leidiane apresentou um gráfico na explicação semelhante a esse, apenas a única diferença é que o da tia estava mais atualizado. Esse daí é referente ao mês de junho. Então, nós vamos responder de acordo com a compreensão desse gráfico aí. A corzinha verde está representando os homens, masculino, né? E a corzinha laranja, feminino. Aí a pergunta é, ao todo, envolvendo o sexo masculino e feminino, quantos casos confirmados existem na cidade de Morrinhos referente ao mês de junho? Ou seja, está querendo saber o todo envolvendo homens e mulheres. Quantos casos confirmados existem? Então, eu quero saber tudo, todo. Então, se é o todo, é uma continha de mais, não é? Vamos lá resolucionar? Na segunda questão do item A, estava pedindo um número de casos confirmado de mulheres e homens. Quando a tia Leidiane somou, mulheres deu 48 e homens deu 29. Eu quero saber o todo, quantos casos confirmados tem? Então, eu venho aqui. 9 mais 8 são 17. 17 vai 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, ao todo tem
juntando homens e mulheres, no mês de junho, na cidade de Morrinhos, teve 77 casos confirmados. Na terceira... Então, turma, quando eu separei lá, eu percebi que 48 foram as mulheres e 29 foram os homens, então ao todo deu 77, né? Vamos agora para o item B. Observe o sexo masculino e feminino. Qual foi o número de casos? Qual foi o maior número de casos confirmado? Pronto. Se eu observar, qual foi o que teve o maior número de casos? Foi o sexo masculino ou foi o sexo feminino? Então, foi o sexo feminino, né? Com 48 casos confirmados, ok? Vamos para o item C. De acordo com o gráfico acima, é possível afirmar que... Pronto, nesse item aí, nós vamos eliminando o que não tem nada a ver, de acordo com as nossas observações no gráfico. O primeiro parênteses está dizendo assim: homens na faixa etária de 70 a 74 anos têm mais casos confirmados com relação às mulheres. Vamos lá observar no gráfico. Lá em 70 e 74 anos, os homens têm o maior número de casos confirmados, turma? Não, né? Eu observo que as mulheres têm 6 e homens têm apenas 1. Então, eu sei que não vai ser esse parêntese aí. Vamos lá. Ao todo, por segundo parêntese, ao todo tem mais casos confirmados no sexo masculino. Foi isso, gente, que nós observamos lá na opção A? Não, né? Quem tem mais casos confirmados é o sexo feminino, né? Então, eu sei que não vai ser essa daí. O próximo, na faixa etária a diferença de casos confirmados de mulheres com relação ao homem é de 15 casos. Pronto, aí quer saber a diferença. Se eu fizer a diferença lá, de casos confirmados de mulheres com relação a homem, vai ser uma diferença de 15? Vamos lá descobrir. Se eu fizer lá a diferença de 48 menos 29, o resultado vai ser 19. Então, eu sei que essa daí também não vai ser. Vamos para a última. Na faixa etária de 25 a 29 anos, ambos sexos possuem o mesmo total de casos confirmados. Vamos lá, observar na faixa etária de 25 a 29 anos. 25 a 29 anos, eles possuem o mesmo total de casos confirmados? Sim. Tanto homem como mulheres possuem o mesmo número de casos confirmados, que são 3. Então, a resposta correta seria o último parêntese. Na 3 está falando assim, ó. Os dados abaixo são do boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Morrinhos. Aí vocês estão vendo, esse boletim aí, ele é referente ao dia 30/6, certo? O mesmo que a tia Leidiane usou lá na explicação de português. Aí a pergunta é: considerando os casos positivos durante todo o período de pandemia e os atuais números de curado, qual o número de pessoas que foram infectadas no momento? Então, eu vou pegar o número de casos positivos, que foram quanto? 310, mais o número de curados, que pessoas que se curaram, que foram 198. Eu quero saber quantas pessoas foram infectadas. Eu quero saber o todo. Então, para mim saber o todo, eu tenho que fazer uma continha de mais, né? Porque quem testou positivo, né? Quem fez, ele está com vírus. E quem se curou também estava com vírus. Então, eu quero saber ao todo quantas pessoas contraíram esse vírus. Então, vai ser uma continha de mais. Vamos lá resolucionar. 310 mais 198. Na terceira A, estava pedindo o número de casos positivos com o número de casos curados para saber quantas pessoas foram contaminadas pelo coronavírus. Então, eu sei que positivo foram 310 e curados foram 198. Agora é só fazer a continha. E nós iremos apenas conferir. 8 mais 0, 8. 9 mais 1, 10. 10 vai 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, juntando o número de casos positivos com o número de casos de pessoas recuperadas,
508 pessoas se contaminaram com o Covid-19. Então, turminha, ao todo foram 508 pessoas que se infeccionaram com o coronavírus, né? Agora, vamos para o item B. Temos mais casos descartados ou positivo? E qual a diferença entre eles? Se nós observarmos, nós temos mais casos descartados ou positivo? Se eu observar, nós temos mais casos descartados, né? E a pergunta é, qual a diferença? Se eu quero saber a diferença, eu vou fazer uma continha. No item B, estava pedindo a diferença dos casos descartáveis com os casos positivos, a diferença. Eu sei que positivo foi 310, os descartáveis foram 425. Vamos fazer a diferença. Iremos apenas conferir. 5 eu tirei 0, 5. 2 eu tirei 1, 1. 4 eu tirei 3, 1. Então, a diferença foi de 115. E a resposta seria 115, né? Uma diferença de 115. Agora vamos para C. Para C tá falando assim, o item C estava falando assim. Levando em consideração os casos nos distritos de Morrinhos, em qual localidade há o maior número de casos? Nós iremos apenas por distrito, que está lá embaixo daquela palavrinha localização dos 310 casos positivos. Lá no distrito, qual é o distrito que vai possuir o maior número de casos confirmados? Vai ser Sítio Alegre, não é? Com 54 casos confirmados, né? Então, essa seria a resposta. Vamos para o próximo item. Para o item D. Nos casos apenas da sede no município de Morrinho, quantos são ao todo? Eu quero saber o todos da sede da nossa cidade, dos bairros. Do bairro São José, que é 50, 55 no centro, 79 no São Luís, 12 no Conjunto Areal e 21 no Cruzeiro. Ao todo, vai ser quantos casos confirmados na sede? Então, se eu quero saber o todo, vai ser uma continha de mais, né? Vamos lá fazer? A continha já está armada, número maior em cima, do maior até o menor, e vamos lá conferir. Nós iremos apenas conferir. 9 mais 5, 14, 14 mais 0, 14, 14 mais 1, 15, 15 mais 2, 17. 17 vai 1. Coloco o 7, vai 1. 7 mais 1, 8, 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 2, 20. 20 mais 1, 21. 2, 1. Então, na sede tem 217 casos confirmados. Então, turma, o resultado foi 217 casos confirmados na sede, não é? Então, meus amores, essa foi a nossa correção. A tia Leidiane espera que vocês tenham acertado, que vocês tenham realmente feito uma interpretação de gráfico como é para ter sido, tá bom? Que todos tenham uma excelente noite, fiquem na santa proteção de Deus e até amanhã, turminha. Tchau, tchau!